Diretamente da Grande Itapetininga para todo o universo, começa agora o Trigal Podcast. Se você também acredita que este mundo tem um fio condutor, aqui é o seu lugar. Bom dia, Guto Nunes! Muito bom dia, meu locutor. Bom dia para você que acompanha o Trigal Podcast. É uma alegria ter você junto com a gente. Mais uma semana começando aqui. E eu tenho certeza que você vai encontrar aqui, se você chegou até aqui, né? É porque você gosta de ouvir falar, de refletir, de pensar um pouquinho sobre assuntos que são verdadeiramente importantes. Eu sou o Guto Nunes, estarei com você todos os dias. E se é a primeira vez que você está chegando, não esqueça de me seguir lá nas redes sociais, @Guto Nunes Trigal no Instagram. Manda lá uma mensagem pra gente continuar essa conversa depois do episódio, tá bom? Bora direto ao assunto, tá? Até porque o assunto de hoje, ele é um assunto um pouco diferente, né? Ele é um assunto que exige da gente não só uma abertura mais espiritual, talvez. Também não é um episódio como das outras vezes, né? Ou seja, um pensamento mais prático, mas sim um pensamento que ele é quase poético, né? Por que poético? Porque nós vamos usar alguns elementos que existem fora da gente, né? Que a gente conhece, como é o fogo, água, ar e terra, para entender realidades que são internas a nós, ou seja, realidades que estão dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, vamos assim falar. Tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre temperamentos. Não sei se você já ouviu falar a respeito desse tema, ele pode ser abordado sobre diversas formas. A que eu vou trazer para vocês é a que eu mais gosto, que eu acho que é mais simples de explicar, mais simples de entender. Mas primeiro, né? Então, nós temos que... O porquê, a primeira pergunta que surge, né? Por que saber sobre temperamentos? Por quê? Porque o temperamento, ele é a base material da tua vivência, ou seja, é aquilo que já vem pronto para você. Eles são as ferramentas com as quais você nasce para aprender o mundo, ou seja, para pegar coisas do mundo, para entender o que aconteceu no mundo, e a tua primeira reação, ou seja, o chão da tua reação, são os temperamentos, tá? Então, é um tipo de conhecimento que nos ajuda a lidar melhor com as nossas próprias questões e também pode nos ajudar dentro de um relacionamento, numa vida familiar, a entender melhor o outro também que convive com a gente, tá bom? Então, nós temos que fazer isso com bastante atenção. Peço você aí, se você puder parar um pouquinho o que você está fazendo, ou pegar um caderno aí para anotar, ou escutar mais de uma vez, porque é importante justamente para gravar isso no nosso coração e nós conseguimos ler isso nas outras pessoas. É quase que um superpoder, tá bom? Mas não é, né? É simplesmente um conhecimento básico, mas que nos ajuda a entender melhor o que esperar do outro, o que esperar de nós mesmos, como nos melhorar enquanto ser humano. Fechou? Bora lá. Começando então, o temperamento ele faz parte da composição mineral da nossa atividade psíquica, ou seja, ele é o chão, o solo onde a psique vai se formando. E nesse sentido, então, a nossa personalidade ela é como se fosse uma planta, imagina uma planta, que nasce num solo. Tá? Então a nossa personalidade ela tem essa realidade de planta, ou seja, ela vai crescendo, ela vai se modificando, ela vai se expandindo, ela vai criando mais raízes, ela vai abrindo mais folha, ela vai dando frutos. Então a nossa personalidade é como se fosse esse ser vivo. Agora o temperamento, o que é? O temperamento é o solo. Então eles são as qualidades de solo que foram entregues à nossa personalidade. Então é nisso que ele influi, ou seja, ele é o chão, ele é a base da nossa personalidade, é nisso que ele se difere, então, da nossa personalidade, tá? Então, para começar a entender sobre temperamento e quais são os tipos de temperamento, né? Não entrar muito teoricamente aqui, mas já ir diretamente mesmo para os tipos, para que nós possamos nos reconhecer e reconhecer os outros, eu peço que você imagine, então, uma cruz, tá bom? É como se estivesse na sua frente uma cruz desenhada. Na parte de cima dessa cruz, você vai colocar um elemento chamado calor, tá bom? Então lá em cima vai ter um elemento chamado calor. Embaixo vai ter um elemento chamado frieza. Então em cima é quente, embaixo é frio. Aí na parte horizontal da cruz, né, ou seja, na esquerda e na direita, do lado esquerdo tem a parte úmida, ou seja, umidade, e do lado direito tem a parte seca, ou seja, a secura. São dois pares de opostos, tá? Quente e frio, seco e úmido. Essa é a cruz que você traz aí na sua cabeça para começar a entender. Vamos pensar um pouquinho sobre as coisas quentes, então sobre a parte de cima total, tá? Do eixo horizontal para cima é tudo quente. A quentura, né, ou seja, as coisas quentes, elas têm uma questão chamada expansão, tá? Fisicamente, quando você pensa
em coisas quentes, elas são coisas em que as moléculas estão com energia e estão se expandindo. E de certa forma, o calor é aquilo que sobe, né? O ar quente ele sobe, o ar frio descer, né? Por isso que se coloca o ar condicionado em cima. Lembre disso, né? O ar condicionado ele joga o ar por cima, por quê? Porque o ar frio ele tende a descer, ele é mais denso, né? Então ele desce e o ar quente sobe e vai sendo resfriado. Então fica nesse ciclo, tá? Por isso que funciona desse jeito, tá? Então a parte de cima ela traz para nós então esse olhar do fogo, ou seja, o olhar da expansão. O fogo é aquilo que vai para cima, aquilo que toma conta do lugar, tá bom? Da mesma forma, a gente vai pensar que a parte de baixo, então, seria algo frio, então seria o quê? A contração, a junção. Então, se em cima é a expansão, embaixo é a contração. Imagina uma água quando se congela, né? Ela se torna, então, mais contraída. Ela tem uma característica mais de pedra do que exatamente de água. Por quê? Porque as suas moléculas vão ficando mais juntas, as ligações vão ficando ainda, vamos dizer assim, mais estáveis ali, né? Com menos movimento, e com isso ela se torna mais rígida, tá bom? Então, essa é a parte de cima e a parte de baixo aí da nossa cruz. Continuando, os outros pares de opostos, né? Então, a umidade. No par da umidade, você vai pensar nas coisas úmidas, ou seja, coisas úmidas são coisas que envolvem, que acomodam e que recebem, tá? Então, uma coisa que é úmida também seria a água, né? Então, a água é aquilo que você coloca a sua mão dentro da água, a água, ela abre ali o espaço e a sua mão ocupa o espaço ali dentro dela. Quando você tira a água, simplesmente ela fecha aqueles espaços como se você nunca tivesse colocado a mão lá. Ou seja, ela acomodou você, mas ela não fica marcada com você. Então essa é uma realidade das coisas úmidas. Já as coisas secas são as coisas duras, as coisas que trazem esse olhar de fortaleza, né? Ou seja, pensa numa pedra, pensa numa terra dura. Ou seja, você até consegue muitas vezes, fazendo força ali, você consegue acomodar a tua mão dentro dela. Mas a hora que você tira, aquilo fica marcado ali. Então fica aquele molde da tua mão ali, porque você tem que fazer muita força para entrar, porque aquilo não tinha umidade o bastante, aquilo era seco bastante, então acabou ali ficando muito mais marcas do que fica no lugar úmido, tá bom? Então pensamos nesses 4 elementos, tá? Isso é bem importante, tá? Em cima o calor, a expansão, embaixo o frio, a contração. Na esquerda nós temos a umidade, ou seja, a capacidade de acolher, e do lado direito nós temos a frieza, a secura, ou seja, a capacidade de se manter fixo mesmo recebendo a pressão de fora, tá? Fazendo as combinações agora, eu quero que você pense então no quadrante, né? Ou seja, no pedacinho ali que envolve o quente e o seco, ou seja, na parte de cima e na parte da direita, ou seja, o quente e o seco, nós temos ali algo que expande, mas que não envolve, né? Ou seja, que não é envolvente, que não resiste. Isso é chamado simbolicamente do elemento de fogo, tá? Então o elemento fogo ele fica no quente, ou seja, na parte de cima, na parte da direita, ou seja, no quente e seco, tá? Então o fogo é um temperamento que é conhecido como temperamento colérico. Então lembre disso, o temperamento colérico é o comportamento do fogo, ou seja, ele é expansivo, ele toma conta do lugar, mas ele é seco, ele não recebe muito bem o que vem de fora para ele, ou seja, ele é que quem chega muito perto queima, tá? Então, o colérico é justamente essa pessoa que tem muita energia, que se coloca muito nos lugares, que abre, assim, muitos caminhos, mas que também é muito rígida, ou seja, que também, além de se expandir, ainda coloca muitos limites aos outros muito facilmente, tá? Então, são pessoas que normalmente sabem liderar muito bem, naturalmente lideram, né? Ou seja, conseguem se expressar, conseguem se manter focados. Ao mesmo tempo, né, também são pessoas que têm dificuldade, então, lidar com a opinião dos outros, né? Você pode perceber isso, né? Em quem você conhece, aí vai elencando para você essas pessoas, ou seja, aquelas pessoas que são muito expansivas, que são de certa forma muito abertas, mas que têm muita dificuldade de lidar com a opinião alheia, que tem dificuldade de também de ser teimoso, de ser muito orgulhoso, ou seja, o jeito dele tem que ser do jeito dele, senão ele não funciona bem. Então, esse quadrante é o temperamento de fogo, é o temperamento colérico, né, que é o elemento de fogo. Agora vamos para o outro lado do quente, tá bom? Então, passando do lado direito para o lado esquerdo, para o lado que é quente e úmido. Quem são as pessoas quentes e úmidas? Qual é o elemento que tem a ver com o quente e úmido? O elemento quente e úmido é o ar, tá? Mais precisamente, você pode pensar até no vapor, né? Ou seja,
ar muito quente, né? Ou seja, num hálito da boca, quase, né? Então, e isso já diz muito sobre o elemento, ou seja, pessoas que são de ar, ou seja, são pessoas sanguíneas, tá? Elas são pessoas que normalmente falam muito, têm muita facilidade de expressão, né? São pessoas aquelas que, quando uma pessoa é muito sanguínea, porque vamos lembrar de uma coisa, tá? Já deixando claro para vocês, eu vou repetir isso aqui no final. Nós não temos apenas um temperamento, nós somos uma mistura, tá? A gente teria só um se, tipo assim, se um pai muito colérico casar com uma mãe muito colérica, possivelmente os filhos serão muito coléricos, tá? Então, mas ainda assim não é 100%, porque normalmente não existe essa pureza de temperamento. Nós somos uma mistura, só que um temperamento ou outro sobressai. Então, pessoas que tenham muita sobressalência, né, do temperamento sanguíneo, elas normalmente, então, são pessoas que falam muito, né? Então, são pessoas que são até conhecidas por falar para pensar. E isso é quase que algo interno delas, tá? Para quem não é difícil às vezes você imaginar, né? Porque, principalmente quem é do lado frio, que pensa muito internamente, que julga as coisas muito internamente, quem é sanguíneo, muitas vezes, para pensar, ele está falando, né? Então, para pensar, ele precisa já expor tudo que ele está sentindo ali, que depois dele expor é que ele vai conseguir julgar aquilo e saber se é bom ou se é ruim. Então, pessoas que muitas vezes são inconvenientes, né? É muito fácil de pensar nisso, né? Ou seja, são pessoas que tanto aquecem, tanto têm energia, né? Ou seja, tanto expandem como também acolhem, né? Então, são pessoas que, cara, normalmente é a pessoa mais querida ali daquele grupo, né? Normalmente é a pessoa que mais acolhe todo mundo ali, que consegue conversar com todo mundo, que tem essa facilidade ali dentro desse grupo, tá? Então, eles não têm aquela secura, né, para demonstrar muito uma posição, e eles conseguem muitas vezes absorver, né, tudo que está acontecendo ali, conversar com todo mundo que está acontecendo. Então, existem pessoas que são tímidas, tá bom? E que são sanguíneas. Então, não quer dizer que essa pessoa não seja tímida, mas que normalmente dentro do grupo que ela tem segurança ali, vamos dizer assim, né? Talvez não como uma pessoa da rua, mas dentro do grupo que tem segurança, normalmente ela é a pessoa que domina a conversa no sentido de ser aquela que sabe agradar todo mundo que está ali no local, tá bom? Então, essa pessoa que é de ar, ou seja, sanguínea, ela precisa muitas vezes falar para se organizar mentalmente, ou seja, a mente dela, quando ela está diante de uma situação nova, está diante de um desafio, muitas vezes a mente dela fica muito confusa e ela só consegue organizar, só achar o fio da meada falando bastante. Então, é como se ela precisasse, então, falar para pensar e não o contrário. Já na parte fria, vamos para baixo agora aqui, vamos falar então, a parte fria, lembrando, né, aquela pessoa que tem uma concentração interior, ou seja, é uma pessoa que quando acontece algo fora, para ela conseguir reagir, ela primeiro precisa ter um processo interno. Então são pessoas que normalmente são vistas como pessoas um pouco mais lentas para reagir, né? Então são pessoas que concentram primeiro e depois existe uma organização interior e depois uma ação exterior, tá? Embaixo e também para a direita, para a esquerda, na verdade, frio e úmido, tá? Então embaixo ali do lado aqui do ar, nós temos a água. Por quê? Porque ela é fria também, só que daí ela é úmida também, mas também é fria. Então, ela seria essa parte de baixo. Ou seja, é uma introspecção, são pessoas mais introspectivas e são pessoas capazes de envolver as situações. Por quê? Porque tanto ela é fria, ou seja, ela tanto guarda dentro de si as coisas antes de reagir, como também ela tem a capacidade de se moldar. Então ela recebe muito. É aquilo que eu falei para vocês da água, sabe? Quando você coloca a sua mão sobre a água, na água, ela consegue envolver cada pedacinho da sua mão sem se deixar mudar. Então são pessoas também que muitas vezes elas conseguem lidar com situações melhor do que os outros, né? Elas são pessoas que, diante de um problema, de algo que muitas vezes acaba com a vida das pessoas, né? Ou seja, uma morte inesperada dentro da família, tudo, elas são aquelas pessoas que, olha, vão conseguir continuar agindo. Elas continuam agindo ali dentro. Não porque elas não são afetadas exatamente, mas pela forma que elas são afetadas, entendeu? Meio que elas não deixam aquilo, vamos dizer assim, criar tanta marca dentro dela. Meio que ela continua agindo da mesma forma. O agir dela não vem de uma resposta emocional, mas sim de uma resposta orgânica. Ela é água, ela vai para um novo lugar, ela vai para um novo emprego, ela vai para uma nova situação, para um novo país, e ela se adapta muito bem. Por quê? Porque
ela é água, ela não tem forma física, uma forma fixa, né? Então são pessoas que são muito maleáveis, tá? Então essas pessoas que são um temperamento de água são as pessoas fleumáticas, tá? Então lembra, fleumático, já falamos de colérico, já falamos de sanguíneo, agora estamos falando do fleumático. Então elas são muito capazes de articular tudo aquilo que a incomoda, né, em algo maior e tirar daquilo então muitas lições, né? Lidar com as coisas que acontecem, não simplesmente reagindo emocionalmente, mas já reagindo com um novo conceito, ou seja, algo aconteceu no serviço, ela não simplesmente dá a opinião dela emocional, mas ela já dá uma opinião visando melhora daquela equipe, ou visando um outro objetivo, ou seja, ela sempre coloca um degrau a mais. São pessoas, então, que têm todas essas facilidades, mas também, né, são pessoas que são aí muito letárgicas, muitas vezes, né? Então, se você conhece alguém que é fleumático, muitas vezes elas são muito acostumadas a não, tá bom, sabe? Não precisa melhorar. Não, do jeito que tá, eu tô feliz, tá tudo bem. Sabe, são pessoas que precisam sempre se colocar, e se você for uma pessoa fleumática, você precisa sempre se colocar algumas metas altas, entendeu? Metas melhores, entendeu? Colocar objetivamente na tua vida, você tem que ter, vamos dizer assim, desafios para você cumprir, porque senão você tende a ficar da mesma maneira, tá? Então você tende a ficar na mesma casa, no mesmo emprego, falando da mesma maneira, agindo da mesma maneira. A situação não tá boa, não, mas tá melhor. É melhor ficar desse jeito do que ter que mudar, entendeu? Então, é uma pessoa que ela tende nessa passividade demais. Então, ela precisa se mover, cara. Você precisa se colocar em movimento aí, tá? E do outro lado, nós temos o frio e seco para terminar aqui para você. Eu sei que deve estar ficando meio longo já, tá? Nós temos do outro lado o frio e seco, que é justamente o elemento de terra. Pensa na terra, tá? Esse é o elemento frio e seco. Tá? É um elemento que ele não se expande e também ele não absorve muito bem aquilo que vem de encontro a ele. E quando absorve, ficam marcas. Tá? Esse é o temperamento melancólico. Tá? Então, falamos do colérico, falamos do sanguíneo, falamos do fleumático. E agora vem o temperamento melancólico. Quando pensar em melancólico, pense em terra. Então pense nessas pessoas que têm justamente essa capacidade, né? Ou seja, de contrair, ou seja, de guardar as coisas dentro de si e também de não se deixar moldar por essas coisas. Tem uma dificuldade muito grande de se deixar moldar, ou seja, pessoas um pouco mais rígidas, tá bom? Quais são as qualidades de alguém melancólico? São pessoas firmes, tá? Pessoas confiáveis. Se você conta um segredo para uma pessoa melancólica, aquele segredo está muito bem guardado, tá? São pessoas que têm rotinas muito bem estabelecidas, né? Pessoas que funcionam muito bem com rotinas. Então, um bom casamento, né, muitas vezes, é um casamento de um fleumático com um melancólico. Né? Tudo bem que a parte quente vai ficar um pouco a desejar, né? Mas o melancólico vai conseguir colocar algumas estruturas, né? Vai exigir algumas estruturas na vida do fleumático, né? Que se o fleumático souber acolher isso, a vida dele vai ficar muito mais funcional, vai ficar muito mais prática do que simplesmente, não, deixa a vida me levar, como é a vida do fleumático, entendeu? Da mesma forma também uma pessoa que é sanguínea, né? Se você pegar os contrários, então, né? Os opostos ali, né? Você pega uma pessoa sanguínea, uma pessoa de fogo, e o melancólico vai dar muito certo também, porque um traz a expansão, um traz a capacidade também de ser mais maleável ali com o ambiente, e o outro traz a capacidade de pensar mais no assunto, de ser mais refletido e também de ser mais firme. Então, tudo isso vai se juntando e agora o convite é para você olhar para você mesmo, né? Então, pense justamente, né, quando chega uma nova situação, quando chega uma informação para você, como que você reage? Você já tem uma primeira reação emocional? Você já quer se colocar, de certa forma, naquela situação? Se sim, você possivelmente está no lado de cima dessa cruz. Ou seja, você é uma pessoa quente, inicialmente. Agora, se aquilo ressoa dentro de você, se meio que você trava e precisa pensar sobre o assunto, você está na parte de baixo. Tá? E a partir disso, né, você, de certa forma, age mais para demonstrar a tua opinião. Se sim, é mais pro lado direito, ou seja, mais pro lado da secura. Se na verdade você age mais para vou me adaptar, eu quero envolver essa situação, eu quero englobar essa situação dentro de mim, você tá mais pro lado esquerdo, tá bom? Faça essa análise, analise também as pessoas que estão do seu lado aí, tá? E no mais, assim, mais pra frente a gente vai conversando e vai aprendendo a lidar
melhor com essas situações. Se vocês tiverem dúvidas, @GutoNunes, Trigal lá no Instagram. Eu agradeço muito a sua companhia, a sua audiência. Um beijo para você, fique com Deus e até amanhã.